Querido pastor, é um momento muito especial para nós e nós damos graças a Deus por sua vida. A palavra está com você, reverendo Luiz Carlos. Amém. Primeiro, quero agradecer a Deus, pela oportunidade de poder estar junto com os irmãos, mas também agradecer ao Conselho da Terceira IPI de Aracaju, agradecer ao pastor Alex por essa oportunidade, bem como a todos os irmãos que estão nos acompanhando neste momento. Para mim, com certeza, é uma satisfação imensa. Bom seria se eu pudesse estar presencialmente aí com os irmãos, mas a tecnologia nos dá essas oportunidades, ainda que eu não tenha condições de estar presencialmente agora, mas o Senhor nos concede essa oportunidade. Eu sei que esse é um tempo difícil para todo mundo, é um tempo de muitas lutas, de muitas perdas, de muitas dores, mas, no entanto, Deus ele tem nos dado oportunidades como essa e, por isso, nós devemos também agradecer a Deus. Eu queria, de maneira bem objetiva, convidar os irmãos para que estejam abrindo as suas Bíblias em Jeremias capítulo 32. Jeremias capítulo 32, e nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo de número 15. Jeremias 32, do versículo 1 ao 15, é onde a palavra do Senhor nos diz assim: palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no ano 10º de Zedequias, rei de Judá, ou 18º de Nabucodonosor. Ora, nesse tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém. Jeremias, o profeta, estava encarcerado no pátio do profeta, no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Pois Zedequias, rei de Judá, o havia encerrado, dizendo: por que profetizas tu que o Senhor disse que entregaria esta cidade nas mãos do rei da Babilônia e ele a tomaria? Que Zedequias, rei de Judá, não se livraria das mãos dos caldeus, mas infalivelmente seria entregue nas mãos do rei da Babilônia. E com ele falaria boca a boca e o veria face a face. E que ele levaria Zedequias para a Babilônia, onde estaria até que o Senhor se lembrasse dele, como este disse: e ainda que pelejasseis contra os caldeus, não seríeis bem-sucedidos. Disse, pois, Jeremias: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: eis que Hananel, filho de teu tio Salum, virá a ti, dizendo: compra o meu campo que está em Anatote, pois a ti, a quem pertence o direito de resgate, compete comprar. Veio, pois, a mim, segundo a palavra do Senhor, Hananel, filho de meu tio, ao pátio da guarda, e me disse: compra agora o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de posse de resgate. Compra-o. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, de Hananel, filho de meu tio, o campo que está em Anatote, e lhe pesei o dinheiro, 17 siclos de prata. Assinei a escritura, fechei-a com selo, chamei testemunhas e pesei o dinheiro numa balança. Tomei a escritura da compra, tanto a selada, segundo manda a lei, e os estatutos, como a cópia aberta. Dei a Baruque, filho de Nerias, filho de Maazéias, na presença de Hananel, filho de meu tio, e perante as testemunhas que assinaram a escritura da compra, e na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. Perante eles dei ordem a Baruque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: toma esta escritura da compra, tanto a selada como a aberta, e mete-as num vaso de barro, para que se possam conservar por muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. Bom, irmãos, então esse texto para mim é um texto muito interessante, Tem uma história aqui que para muitas pessoas, certa vez eu estava ouvindo um pastor falando sobre esse texto, e ele dizia que esse texto era um texto meio que para algumas pessoas talvez maluco, mas a gente sabe que, na verdade, a palavra do Senhor tem muito a nos ensinar. Quando ele fala maluco, ele fala no sentido da compra que
né, o servo do Senhor Jeremias estava fazendo aqui. Né? Como é que o cara vai comprar algo, um terreno em um tempo como aquele em que a Babilônia estava invadindo a Jerusalém. Bom, irmãos, eu sei que Deus ele tem nos sustentado nesses dias. Eu sei que Deus ele tem cuidado de nós. Eu sei que Deus ele tem cuidado das nossas igrejas. Bem sei também que Deus ele tem cuidado das nossas famílias. Né? Nós estamos no mês de maio. Deus tem nos guardado, Deus tem nos protegido. A gente tem alguns casos, por exemplo, eu aqui em Manaus, né, já tive alguns casos de perdas de familiares, de irmãos da própria igreja, né, da 7ª IPI, que é uma das igrejas que eu pastoreio. Tem um missionário lá na igreja que perdeu 3 pessoas da sua família, então, assim, realmente é uma perda significativa, ainda que fosse um só, imaginemos nós 3 pessoas. Nós temos também aqui na 3ª IPI, não mortes, mas irmãos que foram infectados, né, irmãos que estão ainda na luta, que estão buscando a cura, com a ajuda da medicina, mas acima de qualquer coisa, afirmando a sua fé no Senhor, crendo que Deus é o Deus que livra, né, que Deus realmente é quem luta em favor de nós e que nos dá a vitória. Bom, mas eu gostaria de iniciar essa reflexão já trazendo o tema daquilo que eu quero conversar junto com os irmãos. Hoje nós estaremos conversando com o seguinte tema: sociedades líquidas diante de um Deus imutável. Certo? Então é sobre isso que eu quero conversar junto com vocês, sobre sociedades líquidas diante de um Deus imutável. Bom, nosso tempo, irmãos, é visto por muitos estudiosos, né? O pastor Alexandre aí é da área das ciências sociais, então nosso tempo ele é visto por muitos estudiosos como sendo né, da área da sociologia, da área da filosofia, como sendo um tempo de muitas incertezas, né, de ausência de verdades absolutas. Então, a todo momento, né, quem é dessa área tem falado sobre isso e também tem ouvido sobre isso, né, que é um tempo de muita subjetividade, né, então cada um tem a sua própria verdade. E o sociólogo, né, e filósofo polonês Zygmunt Bauman, que faleceu há pouco tempo, faleceu no ano 2017, a partir, não é que ele tenha criado, digamos assim, esse conceito da questão da modernidade líquida, né, mas a partir de conceitos problematizados por Karl Marx, né, também por Machado, que fala a questão dessa liquidez da nossa sociedade, né, Karl Marx muito mais num contexto de produção, né. Então a gente vê que ele vai criar esse conceito de modernidade líquida no sentido mais popularizado, né? Aquilo que ficou mais conhecido, certo? E a partir desse conceito de modernidade líquida de Bauman, a gente também vê surgindo o conceito de sociedades líquidas, né? Então nós podemos pensar também sobre isso. E na sociedade líquida, a gente tem, assim como na realidade virtual, né, uma ideia de que tudo é muito fácil, é simples, é rápido, né, as coisas se transformam de maneira muito rápida. E, na verdade, nós temos também hoje, pensando na igreja, como se de certa maneira também igrejas que podemos chamar, quem sabe, de igrejas líquidas, né, onde as coisas também se transformam de maneira bem fácil, onde as tradições já não importam tanto assim, né? E, inclusive, assim como também na sociedade líquida, né, que as pessoas estão muito preocupadas com a questão do consumo, dessa rapidez, né? Nós também temos nas igrejas os consumidores da fé, né? Pessoas que estão preocupadas com o produto que o pastor esteja oferecendo, o produto que a igreja esteja oferecendo. E quando ele não tem os seus anseios atendidos, então geralmente essas pessoas procuram, né, outros ambientes que vai oferecer aquilo que ele acha que é interessante para a sua vida, conforme os seus conceitos, conforme os seus interesses. É interessante a gente observar que a maior parte dessas igrejas grandes que nós temos hoje, né, dessas igrejas que estão espalhadas por todo o Brasil e por todo o mundo, se a gente for observar, por exemplo, a gente vai fazer uma visita a essa igreja hoje, daqui mais um ano a gente vai fazer uma nova visita, né, a esta igreja, a gente já vai ver um público totalmente diferente daquilo que nós vemos geralmente nas igrejas históricas, né, que tem irmãos lá que estão
há 10, há 20, há 30, 40 anos. Por quê? Porque aquelas pessoas elas estão muito mais preocupadas em receber o seu produto, aquilo que ela tem interesse. Segundo dados do IBGE de 2010, os evangélicos no Brasil, eles totalizavam 22,2% da população brasileira. Né? Hoje, estima-se que isso já vai a mais de 30%, 31% da população brasileira. Mas tem um fato interessante que a gente precisa observar, é que entre os evangélicos tem um número muito grande também, que tem crescido rapidamente, de um grupo que nós chamamos de desigrejados, né? Que são aquelas pessoas que se dizem evangélicas, né? que têm a fé em Jesus Cristo, mas que, no entanto, elas não se identificam como membros de uma igreja evangélica, né? Como membro de uma igreja cristã, certo? Então, é aquela pessoa que nega a questão da instituição, né? Então, esse é um número que é crescente e que cresce, na verdade, numa velocidade bem maior do que o número dos evangélicos que estão como membros de uma igreja oficialmente, né? E isso, se nós observarmos com bastante atenção, eu acredito que se dá porque essas pessoas geralmente estão tomadas, né, por esse tipo de sentimento, né, de teorias, né, de conceitos dessa modernidade ou dessa sociedade que nós estamos chamando de sociedade líquida, né, que também tem os seus interesses, e quando seus interesses não são atendidos, então eles acabam procurando outro ambiente, ou talvez ambiente nenhum, simplesmente se decepcionam com as igrejas. Então, o certo, irmão, se a gente olhar para o Brasil hoje, né, se a gente olhar para o mundo de maneira geral, e se a gente olhar, inclusive, para dentro das nossas igrejas, a gente vai perceber que as pessoas hoje realmente elas são bastante inconstantes, né, e são pessoas que muitas das vezes não têm no que se apegar, não têm verdades para se apegar, né? Para ela tudo é relativo, certo? E não tem no que firmar a sua fé. Eu creio que, como eu falei, as nossas igrejas, né, igrejas históricas, né, assim como a IPI, a Igreja Presbiteriana do Brasil, outras igrejas, os nossos membros, me parece que eles têm um pouco mais de contato com a palavra do Senhor, esse compromisso com o estudo da palavra, e por isso que nós não temos, né, essa mudança tão grande assim do número de fiéis, né, do grupo de fiéis que ali está num determinado momento, daqui a pouco já são outras pessoas. Mas o certo, irmãos, é que nós estamos sim no tempo de incerteza. E agora, com essa situação de enfrentamento ao coronavírus, essa pandemia que o Brasil e o mundo têm enfrentado, quando as pessoas não têm verdades a se apegar, quando as pessoas não têm, digamos assim, uma fé firmada mesmo em Jesus Cristo e a confiança de que Deus é aquele que protege, de que Deus é aquele que guarda, fica muito mais fácil dessas pessoas serem atingidas por sentimentos, né, de ansiedade, pessoas que entram em depressão, certo? Então eu acredito, a gente sabe muito bem que a depressão ela é uma doença e qualquer pessoa, né, se não tomar cuidado e a depender da situação, né, emocional dela, ela pode entrar numa situação de depressão. Mas, no entanto, a gente sabe que tem muitas pessoas que estão adquirindo doenças emocionais muito por conta disso também. Porque diferente daquele que foi resgatado por Jesus Cristo, que tem a sua fé firmada em um Deus que pode todas as coisas, ela não tem muito no que se apegar, ela não tem verdades absolutas como nós temos, que nós sabemos que a nossa principal verdade é a palavra de Deus, e o nosso Cristo, ele mesmo diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, irmãos, diante desse contexto de incertezas, de insegurança que o Brasil vive, que o mundo vive, aí eu quero chamar, né, a atenção dos irmãos para aquilo que nós acabamos de ler nesse texto aqui e o contexto, né, em que esse texto ele foi escrito, ou pelo menos o contexto em que se passa aqui essa história de Jeremias, certo? Eu sei que talvez, né, dos irmãos que estão nos acompanhando aí, você também, né, ou alguém da sua família esteja preocupado, né, com tudo isso que está acontecendo, e talvez isso tenha trazido uma certa ansiedade, algumas angústias para você,
Mas eu quero dizer para você nesta noite, meu irmão, que o contexto em que o profeta Jeremias aqui estava não era um contexto muito diferente daquilo que nós estamos vivendo hoje. Né? Eu sei que a sua família pode estar em perigo em relação a algumas questões. Né? Por exemplo, a gente está hoje com a crise sanitária profunda. Né? É horrível o que nós estamos vivenciando hoje no Brasil. Mas também a gente sabe que tem uma crise econômica que já vem arrastando há um tempo, que a tendência agora é piorar, né, ainda mais. Nós sabemos que Deus ele é soberano sobre todas as coisas, que pode mudar essa realidade. Mas a gente sabe que, né, e algumas pessoas têm dito, que o pior da crise econômica não será agora, né, mas é o pós-pandemia. Então, talvez você hoje já esteja afetado por isso, né, esteja faltando algumas coisas dentro da sua casa, ou talvez você será afetado lá na frente. Mas eu quero trazer para os irmãos, no meio de tanta incerteza e no meio de tantas dores e de tantas perdas, na verdade o que eu quero trazer hoje como reflexão para a sua vida é uma palavra de esperança. Porque eu estou dizendo que o tema da nossa reflexão, né, a gente vai falar sobre sociedades líquidas, mas sociedades líquidas diante de um Deus que é imutável. Certo? Então, muitas coisas elas mudam, o pensamento das pessoas mudam, mas só que o nosso Deus ele não muda e as suas promessas não mudam também. Certo? E nós vemos aqui, como eu falei, uma narrativa em que Jeremias ele tinha profetizado, né, que a Babilônia estaria invadindo Jerusalém, que estaria levando cativo o povo de Deus. A gente sabe que o reino do norte aqui ele já tinha sido tomado, né, pelos assírios, e que agora os babilônios estão invadindo o reino do sul, certo? Está invadindo Judá, e nós sabemos que Zedequias ele não ficou feliz com as palavras do profeta Jeremias, e o texto inclusive nos conta que Jeremias ele estava preso no pátio ali dos guardas, né? Ele estava preso porque Zedequias, inconformado com a profecia, entendeu que o que ele deveria fazer naquele momento era prender o profeta. Bom, irmãos, a situação, como eu falei, de Jeremias não era uma situação boa. O seu povo estava na iminência de ser cativo, de ser preso. Né? Jerusalém já estava cercada naquele momento. O servo do Senhor, se não bastasse, ele estava preso. Ele tinha que enfrentar o perigo dos inimigos, né, externos, e além disso ainda tinha o inimigo interno ali, que era o seu próprio rei. Né? A situação não era boa. Não somente para Jeremias, mas como para todo o povo ali naquele momento. Né? A gente fica imaginando a situação de pânico. Os babilônios vêm conquistando tudo, né? Vêm conquistando a região, e agora já está diante de Jerusalém, já cercou Jerusalém, e provavelmente se passava na cabeça da maioria das pessoas ali, agora nós estamos perdidos. Né? O que nós vamos fazer diante de um inimigo tão poderoso? E é interessante, irmãos, a gente observar que Deus ele faz algo tremendo nesse contexto. Deus ele faz um desafio para Jeremias, que é daí que nós vamos tirar os pontos para a nossa reflexão, que nos chama muita atenção, que é um tanto curioso. Porque Deus faz um desafio para que ele compre um campo em Anatote. A sua aldeia de origem, né? A sua, vamos dizer assim, nossa época, a sua cidade de origem. Deus faz esse desafio para ele. E isso é muito interessante, porque como que alguém vai comprar um terreno num momento caótico como aquele? Né? Como que alguém vai comprar uma propriedade quando tudo está sendo destruído? Mas no primeiro momento, quando eu disse para os irmãos que nós estamos numa sociedade líquida, mas estamos diante de um Deus imutável, no primeiro momento eu quero que vocês reflitam comigo sobre uma verdade que eu considero muito importante aqui. O nosso Deus ele é imutável, e ele sendo imutável, ele nos apresenta algumas verdades interessantes nesse texto que nós devemos nos apegar. Mesmo em tempo de crise, mesmo em tempos de dificuldade, Deus ele nos apresenta assim, verdades aqui que nós podemos nos apegar. E a primeira verdade aqui é de que Deus é o Senhor da nossa história. Certo? Então nós vemos aqui nesse texto Deus apresentando de que Ele é o Senhor
da nossa história. Por que eu estou dizendo que Deus é o Senhor da nossa história? Primeiro, nós vemos aqui que a cidade ela havia sido cercada como Jeremias já tinha contemplado antes, né? Como Deus já tinha mostrado a Jeremias antes. Então, Deus, cumprindo aquilo que ele já tinha falado para Jeremias, permitiu agora que os babilônios cercassem Jerusalém. Então, essa é a primeira maneira da gente ver, né, de que Deus ele é o Senhor da nossa história, porque aquilo que ele diz que vai acontecer, realmente se acontece. Certo? Eu sei que tem situações de lutas em nossas vidas, que é Deus que causa para que a gente, né, aprenda alguma coisa com aquilo, e tem outras que Deus permite. Né? O certo aqui é que Deus havia falado que Jerusalém seria tomada, e agora está se cumprindo aquilo que Deus tinha dito. Então, o que é que deveria estar passando na cabeça de Jeremias naquele momento? Não, aquilo que o meu Senhor falou, e inclusive eu estou preso por conta disso, está se cumprindo. Então, aqui está a prova do senhorio de Deus, do governo de Deus, seja qual for a situação. E a outra coisa que é importante aqui a gente pensar, né, que revela esse senhorio de Deus, que mostra que Deus é o Senhor da nossa história, é justamente no momento em que Deus pede para que ele compre esse campo. E como eu disse no início, né, humanamente falando, né, eu não sei quem já comprou aqui uma propriedade, eu não sei quem já comprou aqui um terreno. Geralmente, quando a gente faz um investimento, quando a gente compra uma propriedade, a gente faz isso pensando em um benefício. Né? Ainda que você não queira depois vender e lucrar com isso, mas você quer comprar algo que vai ser bom para você, que vai ser bom para a sua família. Certo? E tem algumas pessoas que compram um terreno em um determinado local, que depois vai valorizar para que ele possa vender e ter um lucro com aquilo. Mas imaginemos nós, né, aí o estado de Sergipe, ou pensado no Brasil em modo geral, que a gente estivesse em um confronto com um outro país, esse país fosse uma potência muito mais do que a nossa nação, e já estivesse dominando a nossa nação. Será que alguém estaria preocupado em comprar uma casa? Será que alguém estaria preocupado em comprar um terreno? Eu creio que não, porque talvez não fosse um bom momento para se fazer negócio. Mas Deus, quando ele pede para que Jeremias compre aquele campo, o que é que nós entendemos com isso? Nós entendemos com isso de que Deus estava dando uma garantia ali para Jeremias que ele tinha o controle da situação. Você pode comprar porque eu tenho o controle da situação. A promessa que eu faço, e se eu tenho promessa de cativeiro, mas eu também tenho promessa de livramento. E você pode confiar na promessa porque no tempo certo, e nós vemos Jeremias falando lá no capítulo 25, versículo 11, que o período seria um período de 70 anos. E realmente foi como o profeta disse, como Deus havia dito ao profeta. E aqui nós temos então a prova viva de que nós não estamos lançados ao vento. Eu participei de algumas outras lives com os irmãos aí, talvez alguns dos irmãos tenham acompanhado, e tem um texto que eu gosto muito, que é o Apocalipse capítulo 5, o versículo 1, que fala aqui a respeito de estarmos na mão direita de Deus. Então, quando o texto fala de que nós estamos na mão direita, a mão direita é a mão de quê? É a mão de poder. O que é que, então, Deus está querendo dizer para João? O que é que Deus está dizendo para a sua igreja? Está dizendo de que ele está segurando a sua igreja na sua mão poderosa, na sua mão direita. Então, é dessa maneira que nós devemos crer. O Senhor que prometeu a Jeremias que Jerusalém seria invadido, o Senhor que prometeu que eles também retornariam do cativeiro, ele fez tudo isso acontecer. Deus, ele cumpriu a sua palavra. Então, irmãos, no momento de crise, se a sua família está passando por uma situação difícil neste momento, como eu falei, maio, mês da família, e nós estamos inseridos em uma crise como essa, como eu falei, que é uma crise econômica, que é uma crise sanitária, também uma crise política, é uma crise religiosa. Então, em um mês como esse, que a gente poderia estar celebrando, nós estamos enfrentando esta luta. Mas nesta luta, Deus está dizendo, eu tenho o controle da história. Eu tenho o controle da história da sua vida. A sua família está sob os meus cuidados. Nós não estamos perdidos no espaço e no tempo. Enquanto as pessoas nessa sociedade líquida não têm verdades para se apegar, nesse primeiro momento você pode se apegar à verdade absoluta de que Deus tem o controle das nossas vidas. E além disso, irmãos, nós vemos aqui nesse texto uma outra verdade absoluta nesse tempo de crise, é que nós podemos confiar em Deus e cumprir
às suas ordens, né? Mesmo em meio ao caos. Vejamos que a resposta de Jeremias ao pedido de Deus foi uma resposta positiva. Né? Deus falava que o primo dele, né, iria até onde ele estava, né, Ananel, que era filho de Salum, lá no versículo de número 7. Realmente aconteceu como Deus havia falado, né? O primo foi, ofereceu o campo e ele fez o quê? Ele comprou o campo. E ele comprou o campo pelo preço que era comum na sua época. Né? Ele não negociou, não, está um tempo de crise aqui, e aí vamos negociar por um preço mais em conta. Não. O que o texto nos apresenta aqui é que ele comprou por um preço que era comum à sua época, segundo alguns historiadores e alguns estudiosos. Ou seja, irmãos, aqui nós vemos a confiança plena, né, que aquele homem tinha, que ele poderia sim obedecer a Deus, porque Deus estava cuidando da sua vida. Ele confiava no Senhor, e à medida que ele confiava em Deus, ele obedecia a Deus. A gente sabe que é difícil, muitas das vezes, obedecer determinações do Senhor. Quantas das vezes Deus tem pedido de nós, né, que façamos algumas coisas e nós simplesmente entendemos que aquele não é o momento. E ficamos resistindo com os nossos corações endurecidos diante dos mandamentos da ordem de Deus, das ordenanças de Deus. Né? Me lembra muito bem quando a gente pensa sobre a história de Jonas. Quando Deus pede para que Jonas vá pregar em Nínive. E aí ele pega um outro caminho, lógico, né? Nós temos ali a capital dos assírios, inimigos mortais do povo de Deus naquela época. Então ele procura outro caminho. Por quê? Porque, Senhor, ali não vai ser um bom lugar para o teu servo chegar. Né? Provavelmente passava medo no coração dele naquele momento. Mas ele não pôde fugir daquilo que Deus tinha para a sua vida. Porque Deus, em sua soberania, fez com que ele chegasse onde ele deveria chegar. Certo? E aí até que ele, né, depois ele vai obedecer ao Senhor. Então, irmãos, Deus, em sua soberania, tem o controle das nossas vidas. Nós estamos vendo aqui no início. E se Deus tem o controle das nossas vidas, nós podemos confiar nele e podemos obedecer, porque se ele está dizendo que eu preciso ir, se ele está dizendo que ele vai me levar, mas ao mesmo tempo também ele vai me trazer, eu posso ir em segurança, eu posso ir com tranquilidade, porque Deus cuida de nós, né? Porque Deus é o nosso Senhor. Então não resista à ordem de Deus, não resista aos propósitos de Deus para a sua vida. Não fique aflito por conta da pandemia. Não fique aflito por conta da crise econômica. Faça como Jeremias. Diga, Senhor, né, o Senhor está permitindo que tudo isso aconteça, mas eu quero descansar no Senhor, eu quero confiar no Senhor. E eu quero obedecer a sua voz, seja qual for a circunstância, eu quero obedecer a sua voz. Simplesmente faça a tua vontade em minha vida. Né? Dessa maneira nós devemos crer no Senhor. E além disso, irmãos, nós vemos uma outra verdade absoluta aqui nesse texto, nesse tempo de sociedade líquidas, né? Nesse tempo de igrejas líquidas também, nesse tempo de incertezas, nós vemos uma outra verdade muito interessante nesse texto, é que Deus deseja viver em aliança eterna com o seu povo. Deus deseja viver em aliança eterna com o seu povo. Vejamos, aí eu vou ler aqui 2 versículos que nós não lemos nessa passagem, que são os versículos 39 e 40, que diz assim: dar-lhe-eis um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias para o seu bem e bem dos seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Então vejam só, Jeremias está dizendo aqui, né? Se a gente fosse ler desde o versículo 36, a gente vai ver a promessa de Deus aqui, de que Deus vai trazer eles novamente para a sua terra. E aí ele está dizendo que quando eles retornarem, Deus vai fazer uma aliança. A gente sabe que isso, né, vai ser completo, né, vai ser realmente de fato, de verdade, como nos é apresentado aqui no texto, em Jesus Cristo. Mas nós estamos vendo aqui a promessa de Deus, e nessa promessa dessa aliança eterna que é feita por Deus, 3 coisas importantes aqui a gente precisa destacar nesta aliança. Primeiro,
Essa é uma aliança em que Deus, ele procura fazer o bem, ele deseja o bem para os seus, certo? O texto vai dizendo aqui, de que lá no finalzinho do versículo 40, porei o meu temor no seu coração para que nunca se aparte de mim. Na verdade, antes disso, farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Então, o que Deus deseja nessa aliança é fazer o bem. Mas tem outra coisa que Deus também deseja aqui nesta aliança, certo? Está lá no início do versículo 39. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho. Ou seja, provocar unidade naquele povo, né, que todos caminhassem em um único objetivo. Mas Deus também deseja uma outra coisa muito importante aqui nesta aliança, que está lá também no final do versículo de número 40. Porei o meu temor no seu coração. Porei o meu temor. Então Deus deseja que esse povo seja temente a ele. Então essa aliança eterna que Deus ele deseja conosco é uma aliança em que os seus escolhidos, né, os salvos em Jesus Cristo, né, eles estarão unidos em um único propósito, certo? Eles serão abençoados pelo Senhor, Deus fará o bem a eles e eles também temerão ao Senhor. Ou seja, irmãos, o propósito de Deus com as nossas vidas, eu sempre tenho dito isso, a vontade de Deus, o prazer de Deus para com as nossas vidas, não é trazer condenação. O prazer de Deus não é trazer o mal para as nossas famílias, não é trazer o mal, né, para os nossos filhos, não é trazer o mal para as nossas igrejas, não é trazer o mal para o Brasil. Deus não sente prazer nisso. O prazer de Deus é fazer o bem ao ser humano, né? É tanto que Deus é capaz de entregar o seu único filho para morrer em favor das nossas vidas quando nós não queríamos conversa com ele. O homem ele estava morto em seus delitos e pecados, não queria andar junto com o Senhor, e Deus graciosamente envia o seu filho. O propósito de Deus é libertação, o propósito de Deus é cuidado, o propósito de Deus é livramento. Então esse é o propósito de Deus. Muitas coisas que nós enfrentamos, não é porque Deus quisesse que fosse daquela maneira, mas é aquilo que nós fazemos que nos coloca em certos caminhos. Por exemplo, o que o povo estava passando aqui agora era por conta da sua desobediência a Deus. E a gente percebe muito isso na Bíblia, né? Que em um dado momento, Deus ele livra o povo fica bem com Deus, daqui a pouco o povo se rebela, aí vem um outro momento em que o povo tem que mais uma vez se voltar para Deus, e às vezes isso acontece em situações de dores como nós estamos vendo aqui. Então, certo, irmãos, é que Deus ele tem verdades absolutas a nos apresentar através da sua palavra. Nós estamos sim vivendo um tempo, né, de sociedades líquidas, nós estamos vivendo um tempo de incertezas, de insegurança, nós sequer sabemos, né, como é que vai ficar toda essa situação, um diz uma coisa, outro diz outra, né, estamos já no pico, de repente está caindo, aí outros já acreditam que, de repente pode o vírus sofrer uma mutação e recomeçar tudo de novo, né? Então a gente não sabe muito bem o que é que vai acontecer. Economicamente também a gente não sabe como é que o nosso país vai ficar, né? O certo é que nós estamos sim num tempo difícil, mas como eu disse, o tempo do profeta aqui também era muito difícil, era um tempo duro, de sérias consequências para aquele povo que tinha se rebelado diante de Deus em algumas situações, alguns reis, né, maus que passaram ali, mas Deus ele nos traz essa palavra de esperança, trazendo essas verdades absolutas para nossas vidas. A verdade de que Ele é o Senhor da nossa história. A verdade de que nós podemos confiar nele e podemos cumprir as suas ordens, porque se Ele está dizendo que leva, mas que traz, Ele nos garante isso. E também a verdade de que Ele tem uma aliança eterna para viver conosco. O Senhor nos chama para uma aliança eterna, uma aliança em que nós teremos um único propósito, uma aliança em que Ele nos fará o bem, e uma aliança em que nós temeremos ao Senhor. O temor do Senhor precisa ser presente em nossas vidas, seja qual for a circunstância. Precisamos temer ao Senhor, colocarmos as nossas vidas diante dEle, e o resto é com Ele. Ele garante, Ele faz, Ele cumpre as suas promessas. O Senhor não deixa de cumprir as suas promessas. Então, reverendo Alexandre, eu quero agradecer ao Senhor mais uma vez,
né? Quero agradecer aos irmãos da Terceira IPI, o conselho. Os irmãos sabem do carinho que eu tenho por essa igreja, os irmãos sabem do carinho que eu tenho pela vida do reverendo Alexandro também, né? Certa vez eu estava conversando com o reverendo Alex e foi uma pessoa que sempre eu tomei como um referencial, né, para o meu ministério, né? E sempre falei muito bem. E creio que a Terceira IPI de Aracaju está muito bem pastoreada, porque tem como pastor um grande homem de Deus, né? Então que Deus continue abençoando a vida do reverendo Alex, a vida de todos os irmãos da Terceira IPI de Aracaju. Que Deus realmente nos proteja, nos guarde nesse tempo e nos dê confiança nele, em nome de Jesus. Bem, reverendo Luiz Carlos. Deus abençoe ricamente por essa palavra tão bem aplicada, de uma inteligência, de um raciocínio, diante de uma exposição bíblica, uma mensagem genuína, exposição das Sagradas Escrituras, muito bem contextualizada. Que Deus continue lhe dando inteligência, discernimento. Obrigado também pelas palavras generosas, pela confiança no nosso ministério. E eu desejo que o seu ministério seja multiplicado com toda a sorte de bênção. Que Deus esteja no centro da sua vida, lhe resguardando sempre à luz da palavra.